Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 50. A partir do verso número 15. Semana passada, como nesse mês nós comemoramos aí o mês da família, nós iniciamos uma série de sermões voltados para a família e para, em especial, resolução de conflitos familiares. Semana passada tratamos disso com o texto de Gênesis 45, também usando a figura do episódio relacionado à história de José, onde vemos que ele foi um instrumento de Deus, apesar de todo o sofrimento da sua história, de agir e de nos ensinar como devemos resolver conflitos familiares. Aí nós caminhamos lá. Hoje nós vamos continuar tratando um pouquinho do exemplo de José. Agora, irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso sou eu em lugar de Deus? Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos aqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus querido, nós edifique segundo a tua bondade e fale, ó Deus, através do ensino da tua palavra. Que o exemplo de José possa nos ensinar, ó Deus, um pouco mais do padrão que o Senhor quer que também tenhamos. Que o Senhor assim nos abençoe a todos e exalte assim o teu nome através da pregação da tua palavra. Também clamamos a ti, ó Deus, que apesar de mim mesmo o Senhor me use para o teu louvor e fale ao coração dos seus filhos e das suas filhas nessa noite. E da sua paciência, nós vamos um pouquinho mais devagar, conforme a voz nos permite. Como eu disse, nós estamos falando sobre a vida de José, e uma das grandes coisas que podemos aprender com José é sobre o perdão. E eu quero iniciar essa noite fazendo a seguinte pergunta: qual que é o valor do perdão? Certamente você já perdoou alguém, mas geralmente esquecemos que alguém nos perdoou. Quando o relacionamento com alguém é tão importante, nós fizemos algo que manchou, que maculou essa amizade, esse relacionamento, e desejamos ardentemente restaurar aquela situação, e às vezes a situação se torna tão terrível e o perdão aparentemente parece algo que nós desejamos tanto, que aí nós começamos a compreender um pouquinho mais o homem, o relacionamento de homens para com homens, né?
relacionamento familiar ou relacionamento interpessoal, aqueles que têm o coração estreito, perdoa, e aí não é tão pesado para ele, mas quem recebe e a restauração do relacionamento, tendo para essa pessoa sendo algo de muito valor, ela então consegue mensurar um pouquinho quanto vale o perdão. Outra questão que eu quero te perguntar é: existe benefício em perdoar? Vamos querer reforçar, referendar nessa noite. Como eu já disse, somente aquele que tem a noção exata do tamanho da afronta que constantemente fazemos contra Deus pode compreender o que significa ser perdoado, mas mesmo assim dificilmente conseguirá mensurar o valor real do perdão. Talvez só no céu, né? Em relação àquilo que Deus fez para conosco, talvez só no céu nós teremos condições de mensurar o tamanho do valor. Uma parábola, a parábola onde nós temos um senhor, e esse senhor tem um servo que lhe deve 10.000 talentos, se não me foge a memória, algo absurdo. E o Senhor então chega para esse servo e diz assim: olha, você está me devendo, vamos acertar a nossa conta. E ele então se ajoelha, se humilha, pede perdão e fala: me perdoe, tem misericórdia. Porém, esse servo que foi perdoado em 10.000, é isso mesmo? Isso aí, 18, 20, 24, 18, 24, 25. Esse senhor, servo que foi perdoado 10.000 talentos, tinha um outro conservo que devia a ele 100 denários. 100 denários, irmãos, comparado com 10. Esse servo que foi perdoado em 10.000 talentos, vê o conservo que lhe deve 100 denários, gruda no cangote dele e fala: me paga, seu vagabundo. Onde já se viu você me dever 100 denários? E esse conservo faz a mesma coisa, se ajoelha, implora, pede perdão, e ele fala: não tem perdão não, 100 denários não tem perdão não. Mas o senhor perdoou 10.000 talentos? Sim. Ele não perdoou 100 denários do fulano. Aí o senhor pega: manda ele, chama esse cara. Meu amigo, eu te perdoei uma fortuna, uma dívida impagável. Você foi agraciado com perdão em 10.000 talentos, não consegue perdoar alguém que te deve 100 denários? Servo mau, o conservo que lhe devia muito menos. Com essa história, Jesus tenta nos indicar um pouquinho do valor do perdão. Mas para que você entenda o valor do perdão, pelo menos tenha uma ideia, é preciso você ter a noção exata do tamanho da tua afronta para com Deus. O quanto que a tua vida, através da sua prática, da sua inclinação pecaminosa, afronta o Senhor constantemente. Conduz ao pecado, a dar a luz ao pecado. E nós cometemos pecados, infelizmente, diariamente, por palavras, por ações, por pensamentos. Se Deus fosse de fato aplicar a cobrança dessa dívida sobre a nossa vida, o que seria de nós? Mas Cristo, aquele que não tinha nada a ver com essa dívida, se fez homem, passou por todas as tentações. Não existe perdão maior. São 10.000 talentos. E muitas vezes no relacionamento pessoal, nós não conseguimos perdoar aquele que nos deve 100 denários. Eu somente serei um instrumento do perdão, através da obra de Jesus. Porque se você se sente bonzinho o suficiente, vou colocar entre aspas aqui, para merecer o céu,
então você nunca será um instrumento de bênção, um instrumento de perdão. Porque sempre a dívida do outro para contigo também vai ser algo impagável. Você é tão santo, você é tão perfeito, né? O próximo é extremamente justificável, é compreensível, é de fato. Você tem todos os argumentos para nunca perdoar. Afinal, você é um santão, né? Não sei como você está aqui até agora, porque na santidade que você tem, já é para você ter ido para o céu de caixão e tudo. Mas na verdade não é essa, na verdade é que somos pecadores. O Senhor sobre a nossa vida, não por nossa própria causa, mas por causa dos méritos de Cristo. Então nós estaremos prontos a ser instrumentos também para perdoar. Agora, apesar dessa dificuldade toda que eu mencionei há pouco, segundo as Escrituras, nós podemos compreender sobre o perdão, tomar conhecimento sobre o perdão. Muitas vezes nós não vamos entender exaustivamente sobre o perdão, porque a prática do perdão trazem para aqueles que em obediência a Deus praticam. José do Egito é um exemplo disso. A sua vida foi marcada por sofrimento. Eu disse aqui, algum tempo atrás, eu acho que na semana passada também, que se nós fôssemos olhar para o contexto de vida de José, o contexto familiar de vida de José, se tem alguém que teria, pelo menos na visão humana, pecaminosa, era para ser um rapaz traumatizado, era para ser um rapaz problemático, rebelde, mas ele temia Deus.